Boa noite para todos, que a paz de Deus esteja com todos, que a paz de Deus reine sobre todos, o povo de Deus. Antes de começar a leitura da palavra de Deus, estarei fazendo uma breve oração bem rápida, para que depois possamos dar início à nossa leitura da palavra de Deus. Sou o diácono Valdeci e depois da oração estarei ministrando a palavra de Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da Tua presença, me prostro diante dos Teus pés, porque Tu és misericordioso, Tu és todo-poderoso, Tu és tudo na nossa vida, e o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, advogado dos advogados. Tu és juiz do juiz, general dos generais. Tu és a existência própria, suficiência própria, um ser imutável, um ser que não muda, um ser que é o ontem, o hoje e o eterno. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Tu é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o leão da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá, quando ruge, até o inferno estremece. Em nome de Jesus, quero te entregar a igreja, a tua igreja, Pai. Prepara, Senhor, o ouvido da tua igreja, prepara corpo, alma, mente, corpo e alma da tua igreja, para glorificar e exaltar seu santo e poderoso nome, para entender realmente aquilo que tu queres falar com a tua igreja. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, me livra de todo mal, me livra de todo atentado. Toma a minha vida nas tuas mãos. Repreende toda a retaliação de Satanás sobre a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, a leitura da palavra hoje se encontra em Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 14, que diz assim a palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 14. Não ter vergonha, portanto, dê testemunho de nosso Senhor, nem do seu carcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz e a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar até o dia final. Meu depósito até o dia final. Mantém o padrão das sã palavra, que em mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito
que habita em vós. Amém? Amém. Título da mensagem dessa leitura da palavra, pregação da palavra de Deus. Quando Deus chama, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 14. Se você pudesse receber um chamado de alguém hoje, nesta noite, de sua escolha, quem ele ou ela seria? Por que você quer falar com essa pessoa em particular? O soberano Senhor do universo também chama você e eu. E como nós respondemos o seu chamado? Como nós respondemos o seu chamado? É crítico? Será que o chamado do Senhor é crítico? Será que o chamado do Senhor é pesado, é constrangido, te constrange muito, te deixa preocupado, te deixa entristecido, o chamado de Cristo? O chamado de Deus é específico, pessoal, comando e convocação, né? E o primeiro, Deus tem chamado o homem desde o início dos tempos, desde Adão e Eva, desde aquela época. Deus já chama o homem, só que o homem tem um coração muito duro. O coração do homem é muito duro. O coração do homem, ele não consegue enxergar a Deus, porque Satanás, desde aquela época, cega o entendimento do homem. É difícil entender Deus, o homem. É muito difícil. Mas para Deus não é impossível. Tudo é possível. Aquele que crê. Então, o homem foi feito do barro, né? Foi feito sua imagem e semelhança. Deus fez a imagem e semelhança dele. Mas para quê? Para que tivesse um relacionamento com Deus e adorasse o Senhor. Mas adorasse mesmo, com toda a verdade, pura verdade, a verdadeira adoração que Deus quer. Mas não acontece isso. Porque a humanidade está podre, cheia de pecado, cheia de corrupção. Isso é desde aquela época. Cheia de corrupção. Hoje, o pecado está acelerando demais. Tem acelerado demais o pecado no meio do povo. E tem povo cristão que se envolve, aos pouquinhos vai se envolvendo. E Deus tem observado isso. E Deus tem ficado muito triste. Então, o Senhor quer mostrar para o homem que ainda há salvação para ele. Mas o homem não tem essa visão. Ele não tem essa visão. Só o Senhor pode ajudar o homem. Não existe outra pessoa que possa salvar, curar e libertar. Então, quero falar para os amados. A palavra de Deus, ela vai confrontar o seu coração. Doa o que doer, ela confrontará o seu coração. Mas Deus está falando nesta noite que é para o seu próprio bem. Você vai entender, desde aquela época de Adão e Eva, a vida do homem sempre foi assim, no pecado. Sempre está no pecado. Constantemente no pecado. Porque não tem um relacionamento que Deus quer. O verdadeiro relacionamento, a adoração que Deus quer. E então, quero deixar uns exemplos do Antigo Testamento. Adão e Eva, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Isaías,
e Jeremias, no Antigo Testamento. Novo Testamento, João Batista, os discípulos de Jesus e as pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo na época. E o apóstolo Paulo, todos teve sua falha. Todos teve sua falha. Então, quero dizer aos amados, a palavra de Deus, ela dói. Só que é para o seu bem. Deus está te falando. É para o seu próprio bem. É para que você não se perca. Porque Ele te dá livre-arbítrio. Te dá livre-arbítrio para você escolher. Ou você escolhe morar com Ele no céu, ou você escolhe morar com Satanás lá no inferno. É uma opção de cada um de nós. E o mundo não tem nada para dar para você. Deus fala, o mundo não tem nada para te dar. Só tem para te dar o mundo tristeza, pecado, dor. Dor, muita dor. Às vezes carregamos nas nossas costas um fardo pesado, que é o pecado. Mas só o Senhor pode tirar esse fardo. Somente Ele. Não existe outra pessoa. Somente o Senhor pode tirar o fardo pesado das nossas costas de pecado. Somente Ele. E Ele nessa noite está te dando oportunidade. Ele quer tirar esse fardo. Ele quer tirar esse peso, essa culpa. Só o Senhor pode tirar. Só o Senhor pode justificar você. Não existe outra pessoa. Somente o Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que passar pelo Jesus Cristo. Por Ele. Tá? Segundo chamado de Deus é tríplice. É o chamado de tríplice de Deus. É o chamado da salvação. Este é o primeiro chamado de Deus para cada um de nós. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vamos ver o que diz Mateus 11, 28. Eu vou ler até o 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ok? E aí? O Pai não fala claramente que o fardo é pesado, né? É pesado. O fardo do pecado é muito pesado, mas Jesus, ele tem uma coisa interessante. Quer ver? Jesus é todo poderoso. Não existe outra pessoa que possa nos ajudar, né? Este é o primeiro chamado de Deus para cada um de nós, chamado da salvação, certo? Em Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dizer para os amados, o fardo que você carrega há anos, o fardo que você carrega há séculos, entendeu? Há tempos, é muito pesado, é o fardo do pecado. Mas
o jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. O que eu quero dizer, amado? O que Deus quer dizer? É que só Jesus pode aliviar esse fardo seu. Só Jesus pode salvar a tua vida. Só Jesus pode te salvar do pecado, do juízo e da justiça. Não existe outra pessoa. Na cruz de Cristo pagou a nossa dívida de pecado para que Deus pudesse justificar a você, a mim e fazer-nos seus filhos. O chamado da santificação é a vontade de Deus que tenhamos uma vida santificada, uma vida santificadora, né? 1 Tessalonicenses 4:3. O santificado não significa sem pecado, significa andar com Deus ou ser separado para Deus. Entendeu? Santificado não significa sem pecado, significa andar com Deus ou ser separado de Deus. Porque sempre vai haver um pecado. Mas o santificado significa andar com Deus ou se separar para Deus. Entre a sua vida ao Senhor, essa entrega é um evento único e um processo contínuo. Todo esse processo será contínuo até o fim da nossa vida. Todo aquele que aceitar Cristo como o seu único Salvador pode crer que vai continuar o processo. É único até o fim de sua vida, da minha vida aqui na terra. Não tem para onde correr. Chamado de serviço. Nós fomos salvos para boas obras. Então, se somos salvos, chamados para boas obras, todo aquele que aceita Cristo tem que continuar a obra de Cristo até o fim da vida dele. Porque as obras sem fé é impossível agradar a Deus. A obra sem fé é impossível. Quando você aceita Cristo, é porque você entendeu, tem fé que Ele é o teu único e suficiente Salvador da tua alma. Então, desde esse momento que você aceita Cristo, a obra continua. Tem que ter obra, tem que fazer a obra de Cristo até o fim da sua vida. Quando você confiou em que Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal, você abriu mão de todos os seus direitos. Quando você confiou que Jesus Cristo é o seu único Salvador da tua alma, você já decretou para Satanás que você está do lado de Cristo Jesus. Hoje você é de Cristo. Hoje você é luz, não é mais treva. Então, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Terceiro, a seriedade do chamado de Deus. É um chamado pelo soberano santo Deus. A minha resposta, seja sim ou não, me afetará imediatamente. O que Deus está querendo dizer, amados? A minha resposta, seja ou sim ou não, me afeta imediatamente. Por que afeta? Porque Deus está falando o seguinte: Deus está falando que afeta porque a palavra dele é verdade. E as pessoas que estão lá fora, ela está sendo enganada por Satanás. É mentira. Tudo que Satanás fala é mentira. Ele induz a sua mente a pecar e fala assim: que nada, tem nada a ver. Fica assim mesmo. Não existe Deus.
Não existe esse Deus que você está. Então, você já tem essa dúvida. Então, a minha resposta, né, seja sim ou não, ela já afeta imediatamente. Então, seja bem coerente na sua resposta quando Deus te chamar. Seja coerente, seja uma pessoa bem sincera, a seriedade. Sim, sim, não, não. É verdade. Deus quer saber de você a verdade. Se você quer Ele como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Ele é o único, não existe outro. Mateus 22:14, né? Eu não posso simplesmente ser salvo quando eu estiver preparado. Aí agora a gente vai entrar numa situação aqui rápido. João 6:37. João, capítulo 6:37, depois 44 e 65. Vocês vão entender o que Deus está falando, tá? 44. Olha só que coisa maravilhosa que a palavra de Deus diz. João 6:37, 44 e 65. E aqui está dizendo o seguinte: eu não posso simplesmente ser salvo quando eu estiver preparado. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E que venha a mim, eu que venha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. 44. Ninguém pode vir a mim, senão se o Pai não me enviou. Não me enviou, não o trouxe, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos agora, do 44, agora vamos para o 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém vem ao Pai senão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que passar por Jesus. E Jesus essa noite te dá oportunidade para que tu possa ter atitude nesse momento. Deus fala contigo. O Pai está falando com você. Você possa ter atitude de recebê-lo como único e suficiente Salvador da tua vida, da tua alma. Ele quer você. Você tem toda a opção. Você é que escolhe. Não é eu, não é o pastor, não é o pregador. É você que escolhe. A decisão é sua. Aí você vai optar a morar com o Senhor no céu ou a morar com Satanás no inferno. É a opção sua. Mas Deus está te esclarecendo. Deus está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás diz lá no mundo dele todas as mentiras para você. Cega teu entendimento a ponto de você não entender Jesus, né? Deus me chamou antes e deu eu nascer. Deus me chamou antes e deu eu nascer. Deus me chamou antes de eu nascer. Perdão, né? E fica em Gálatas, né? 1:15, Efésios
1, do 4 ao 5. O chamado de Deus é irrevogável. Não importa o quão difícil é a vida. Quero dizer para você, amado, não importa o que você está passando na sua vida, não importa o que você está enfrentando, não importa a tempestade que você está passando, mas creia que Jesus é o único que pode salvar você. E Ele está te dando oportunidade hoje, nesta noite, para que você possa ter atitude verdadeira diante dele, para que possa se render aos pés do Senhor. Talvez você deve pensar, hoje não, daqui a um mês eu volto na igreja, vou me reconciliar com Deus, vou falar com o Pai, vou me entregar minha vida a Deus daqui a um mês. Mas eu quero falar uma coisa bem séria para você. Talvez você não tenha mais um mês para frente. E aí? Aí vai ser tarde demais para você. Porque você não sabe o que pode acontecer com você daqui a minutos. O Senhor sabe, mas você não. Então Deus te chama hoje, esta noite, para que possa deixar Ele fazer morada em teu coração. Porque é o único que pode te salvar. É o único que pode tirar você do império das trevas. É o único que pode transformar a sua vida. É o único, não existe outro. Quarto, somos responsáveis, muito responsáveis, de responder ao chamado de Deus. Muito responsável. Somos responsáveis, muito responsáveis. Teremos que dar conta de como nós vivemos essa nossa vida. Sim, com certeza. Desde o momento que nós viemos aceitar Cristo Jesus, a nossa vida temos que dar conta. Passar a quem comanda a nossa vida é Deus. Então devemos uma satisfação sim a Deus do que nós temos feito aqui na terra. Então devemos sim prestar conta ao Senhor, com certeza. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Seremos recompensados pelas tarefas mundanas que ninguém mais sabia que fizemos. Ele vai recompensá-lo com base na quantidade de verdade. Presta atenção, ele vai recompensá-lo com base na quantidade de verdade que nós viemos passar para o Pai, que ouvimos e na quantidade de oportunidade que tivemos que fizemos com ela. Então, tem um processo, né? Vai ter, cada um de nós que aceita Cristo Jesus tem um processo com Ele, até o fim de sua vida. Deus vai cobrar de tudo que nós viemos fazer. De tudo que viemos fazer, Ele vai cobrar no grande dia. Eu quero finalizar. Você já respondeu o chamado de Deus sobre o seu destino eterno? O chamado para a salvação? Se já você está disposto a dizer a Deus que você quer que Ele faça a vontade dEle na sua vida? Responder ao seu chamado é bênção. Recusá-lo é desastroso. Talvez nesta noite, você recusando o chamado do Senhor para a sua vida,
pode ser tarde demais, mas em compensação pode ser desastroso o fim de sua vida. Então, Deus te chama essa noite, para que você venha recebê-lo como o único e suficiente Salvador de sua alma. Você, mais uma vez, quero finalizar, mais uma vez nessa frase. Você já respondeu o chamado de Deus sobre o seu destino eterno? O chamado para a salvação? Você já está preparado para esse chamado? Você tem convicção de que Deus falou contigo essa noite? Se já, você está disposto a dizer a Deus que você quer que Ele faça a vontade dEle em sua vida? Você está preparado para receber Deus, para que Ele faça a vontade dEle em sua vida? Morada em sua vida? Responder o seu chamado é bênção. Recusá-lo é desastroso. Então, receber o Senhor, o chamado do Senhor hoje, para você vai ser bênção. Bênção eterna. Agora, se não, pode ser desastroso a sua vida. Porque você não sabe mais para frente o que será de você. Mas Deus sabe. Talvez você chegou aqui cheio de problema, cheio de complicações, problemas, sem trabalho, sem perspectiva de vida. Talvez você chegou com a sua mente dizendo assim: minha vida está um caos, a minha vida chegou ao fim, não existe mais nada para mim, acabou por aqui. Quero te dizer, amado, que não acabou não. Só você pode decidir a sua vida. Só você. Não existe outra pessoa. Não existe eu, pregador, não existe pastor, não existe ninguém. Quem toma a decisão da sua vida, uma vida melhor com Cristo, é somente você. Você que decide. A decisão é sua, não é nossa. Então, se você tem convicção de que Deus falou esta noite contigo, que você possa ter esse encontro com Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Quero finalizar com uma oração bem breve. Senhor, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor deu sustentabilidade de espírito para suportar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela leitura da Tua Palavra, que a leitura da Tua Palavra possa germinar, Senhor, nos corações e nas mentes do Teu povo, aquele que não te conhece ainda, aquele que sente sede, quer ter um encontro contigo. Então, Pai, toca no coração desse povo. A palavra já foi ministrada e só o Senhor pode fazer o milagre. Somente o Teu Espírito possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia do Teu povo. Toma Teu povo em Tuas mãos. Abre o ouvido da Tua igreja. Repreende toda retaliação de Satanás sobre a ministração da Tua palavra, Senhor. Mas que Tu possa, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra ministrada chegue aos corações das pessoas que Tu mais quer, Pai. Porque eu não posso fazer nada, mas sim, o Senhor pode. Muito mais do que eu sou só um instrumento nas Tuas mãos. Somente um instrumento. Mas que Tu entra com providência e que Tu possa dar direção realmente para onde essa ministração da palavra vai. Vai ao coração certo, à alma certa. É o que eu te peço e te agradeço.
Em nome de Jesus. Amém.